Sonho da Erim, em 26 de maio de 2020. Nossos preparativos incluirão treinamento extraordinário. Comunhão. Obrigado por mais um dia, Pai. Grata pelo seu amor. O Senhor quer que eu comece a escrever esse sonho imediatamente. Isso é tão incomum, já sinto que será um sonho que realmente se destacará. Nossos preparativos. Havia 8 de nós em um acampamento base no sopé de uma enorme montanha. O acampamento base estava em uma área composta de terra vermelha. Embora parecesse uma região do tipo deserto, havia muito poucas árvores. O acampamento base consistia em uma estrutura semelhante a uma casa do tipo caixa de sal, com paredes de madeira e um telhado de metal. Enquanto parecia quente lá fora, o interior da casa era legal. Devido ao clima quente lá fora, estávamos todos vestidos de acordo com roupas mais leves. O acampamento base tinha um instrutor. Ele estava nos treinando para escalar essa montanha enorme. A montanha era onde veríamos Deus. Os preparativos começaram na noite de uma certa sexta-feira. As instruções foram concluídas em 8 dias, mais um dia final. Em outras palavras, isso foi da noite de sexta-feira para a noite do segundo domingo. Iríamos um pouco mais longe em nosso treinamento a cada dia. Éramos todos mais jovens, em saúde e força. Parecia que todos nós éramos muito novos nisso. Então estávamos todos no mesmo nível ou qualificação. No primeiro dia inteiro, oramos e oferecemos tudo o que trouxemos conosco. Alguns trouxeram mais do que outros em preparação para o que eles pensavam ser o próximo. Nosso instrutor não era da nossa terra, mas estava em forma humana. Nosso instrutor era claramente um anjo no exército de Deus. Em nosso grupo, tínhamos 5 rapazes e 3 moças. Nosso instrutor mandou colocar tudo o que trouxemos conosco para o centro da sala. Todos nós trouxemos itens que tínhamos certeza de que precisaríamos para a jornada. Todos nós trouxemos itens para escalar a enorme montanha diante de nós. Tínhamos mochilas com capachos, cantinas, comidas, lanternas e outros itens práticos. Algumas das coisas que eu vi outros trazer trouxeram um sorriso ao meio rosto. Então me perguntei por que não tinha pensado em trazer isto. A pilha agora tinha cerca de 2 metros de comprimento e 5 metros de altura para nós 8. O instrutor parecia feliz conosco. Instrutor, parabéns pela sua preparação e consideração. Por favor, feche seus olhos agora. Fizemos conforme as instruções. Pai, por favor, remova qualquer coisa contrária ao que você exigiria de seus recrutas. Embora nossos olhos estivessem fechados, todos vimos um flash de luz. Ok, agora você pode abrir os olhos. Quando abrimos os olhos, a pilha de nossas coisas havia desaparecido completamente. Ele desapareceu. Nós olhamos uns aos outros perplexos. O instrutor sorriu com a nossa reação. Instrutor, Deus falou: você não deve levar nada na jornada em sua montanha.
Suas cargas para transportar serão leves. Vou levá-lo mais longe a cada dia e depois voltaremos aqui para descansar. Você deve seguir minhas instruções. Deus me designou para o seu grupo. Olhei em volta da base da montanha e fiquei chocada com o que vi. Ao redor desta montanha havia milhares de campos de treinamento, cada um composto por 8 pessoas e 2 instrutores celestes. Alguém do nosso grupo de 8 parecia preocupado por não ter provisão suficiente e o instrutor anjo ficou muito sério. Instrutor, não se preocupe. O que você traz com você é tudo o que precisa. Nosso instrutor não era alguém contra quem alguém iria querer ir. Pegue os 100 principais líderes militares de todos os tempos e combine-os em um, e você ainda não corresponderia a esse líder. Seu rosto estava esculpido. Embora ele tivesse traços fortes, seus olhos eram verdes e gentis. Sua pele era de tom médio oliva e seu cabelo era escuro e na altura dos ombros. Sua estrutura era sólida, como uma rocha em forma muscular. Não havia gordura nele. Ele também estava sobre nós, com pelo menos meio ou 1 metro de altura. Quando ele sorriu, seus dentes estavam perfeitos. Enquanto um instrutor terrestre poderia ter nos tratado como se fôssemos tolos por tudo que trouxemos, ele foi gentil com isso. Talvez eu também estivesse, já que estávamos muito fora da base sobre os suprimentos que Deus exigiria de nós para a subida. Ele não zombou de nós, nem nos menosprezou. Ele claramente havia sido habilmente treinado pelo próprio Deus para nos treinar e ter compaixão por nossa falta. No primeiro dia inteiro, nosso instrutor nos levou pela terra vermelha. Ele nos ensinou a remover o medo das coisas que vimos à nossa frente. Ele nos disse que esses medos não dariam em nada. Viemos então contra ameaças comuns ao terreno do deserto. Estes incluíam escorpiões, cobras, aranhas e outras coisas venenosas. Ele nos ensinou sobre a força sobre o medo. Ele nos ensinou porque Deus criou essas coisas na terra que pareciam não fazer bem. O anjo nos ensinou que Deus nos permitiu ter medo, a fim de entender o medo e depois pedir as ferramentas para resistir a elas. Essas coisas devem ser esmagadas e removidas ou manipuladas para os propósitos de Deus sobre o céu. Ele nos mostrou como pegá-los e manejá-los sem ameaçar o que eles poderiam fazer conosco. Definitivamente, isso não era algo que eu jamais nos imaginaria fazer. Este foi o nosso primeiro dia de treinamento. Voltamos ao acampamento base. Havia uma refeição incrível esperando por nós. Além de música, havia um tipo de tela de televisão lá em que nós podíamos ver os outros milhares reunidos na base da montanha de Deus. Todos jantamos e adoramos a Deus juntos. Quando chegou a hora de dormir, as camas mais incríveis já estavam preparadas para nós. Adormecemos sob o que deveria ter sido o teto de metal, agora transformado em vidro. Digo isso porque agora podíamos ver bilhões de estrelas nos céus. Pudemos ver com tanta clareza que ficamos todos maravilhados. Na manhã seguinte, o anjo nos acordou para orar, adorar e tomar café da manhã. Agora era o próximo dia inteiro de treinamento.
Fiquei tão empolgada que fiz uma pergunta para o nosso instrutor anjo. Esses acampamentos base estão mais perto? Estamos cada vez mais perto da montanha de Deus? Mas não parece. O instrutor, sorrindo enquanto ele interrompe. Sempre retornaremos durante o treinamento ao nosso acampamento base. Não se preocupe, pois isso se tornará muito mais fácil, ainda mais difícil à medida que avançamos. Tudo isso ficará mais claro a cada dia. Nenhum de nós realmente entendeu completamente do que ele estava falando. De alguma forma, sabíamos que em breve saberíamos, enquanto os próximos dias de treinamento foram repletos de lições incríveis. Deus só me permitiu lembrar de alguns itens. Algumas das coisas que aprendi que me lembro inclui o seguinte: como ficar de pé contra um leão e um urso, como controlar a raiva entregando-a a Deus, como esperar por Deus e suas instruções, mesmo quando vimos injustiça de várias formas, não fazendo o que vemos, mas esperando por seu plano e tempo. Como esperar por suas instruções, como fazer os anjos no céu, no exército de Deus. Como se opor às coisas torturantes e depois, mais tarde, como permitir que Deus exerça em nós como armas contra o inimigo. Como dar conforto e palavras de vida àqueles que precisavam ouvi-las. Como morrer o nosso eu completamente. O treinamento foi interessante porque percebi que algumas coisas eram muito fáceis para alguns de nós e mais difíceis para outros. O principal objetivo de todas essas instruções era ceder completamente a Deus e a sua vontade. O que foi particularmente interessante foi que aqueles que eram mais qualificados e educados no sentido mundano eram mais difíceis para o anjo treinar do que para aqueles que eram menos qualificados e instruídos. Como eu disse, todos os dias pareciam estar confusos de propósito, porém, exceto que eu tinha mais lembranças sobre o treinamento que recebemos na quinta-feira do que nos outros dias. Estávamos treinando contra condições extremas, diferentes tempestades ambientais. Também deveríamos ser instruídos sobre o uso destes para os propósitos de Deus, sobre suas instruções. Para nossa surpresa, uma das coisas que fomos ensinados a fazer era chamar a neve de seus armazéns no céu. Também não era apenas um pouco de neve caindo, era uma nevasca total. Olhei para os meus pés e comecei a rir enquanto usava calçados inadequados. Eu usava botas de lona amarelas brilhantes, com curas e uma sola de borracha branca. Um instrutor sorriu para mim quando levantei minha mão para fazer uma pergunta. Como posso fazer algo em uma nevasca com isso? Todo mundo começou a rir comigo sobre essa questão, pois cada um de nós parecia estar usando calçados impraticáveis. Instrutor: boa pergunta. Às vezes você parece completamente fora do lugar para as condições, mas não está tão longe quanto Deus está preocupado. Você vai se misturar às vezes e se destacar em outras. Deus não lhe dará algo que você é incapaz de funcionar. Seja uma tempestade, vento, chuva, uma cena caótica ou mesmo uma batalha contra o inimigo. Não importa o que você vista, suas habilidades ou o que você acha que são incapacidades, Deus usará tudo isso para seus propósitos. Obrigado por nos explicar isso. Instrutor rindo. Você não será facilmente esquecida
quando aparecer diante de uma multidão para se levantar contra eles enquanto invoca a neve do céu. Você também não será esquecida quando conseguir esmagar pedras com as mãos. Independentemente das circunstâncias, Deus a equipará. E quando estamos em terras estrangeiras ou conversando com alguns com uma língua estrangeira? Instrutor: o momento da sua pergunta é perfeito. Amanhã de manhã você começará todas as línguas do homem. Cada um aqui conhecerá o idioma da terra. Não importa para onde você seja chamado. Você também entenderá todas as tecnologias. Você será capaz de conhecer os pensamentos dos iníquos. No entanto, você também será instruído sobre como desligar esses pensamentos, conforme guiados por Deus, para poder descansar adequadamente. Você só entenderá ou terá entendimento como e quando revelado por Deus. Somos únicos ou somos todos iguais? Instrutor: você só precisa olhar ao seu redor para ver que não é um clone. Você é uma marca de mão única do próprio Deus. E cada um de vocês também terá especialidades. Alguns serão chamados para diferentes tarefas. No entanto, em todas as coisas, todos saberão que você é um filho de Deus e especial para seus propósitos. Nesse ponto, um de nossos membros teve que sair, mas apenas pelo resto deste dia. Ele acenou para nós e depois se foi. O instrutor acenou de volta e continuou. Instrutor: não haverá nada que possa vir contra você com sucesso. Você será uma grande frustração para o inimigo. Você será uma bandeira da esperança de Deus para aqueles que o buscam e para aqueles que Deus chamou. Você verá e experimentará muitas coisas difíceis. Você trabalhará 6 dias e descansará no 7º dia. Neste dia de descanso, Deus sussurrará para você mistérios e você sonhará com as coisas que virão da próxima semana. Você curará e exibirá ações impressionantes. Nunca houve tempos e tempos como estes na terra e nunca haverá novamente. Agora, tenha coragem. Você está aqui porque é zeloso por Deus. Você tem aversão ao mal e repulsa contra os planos perversos do homem. Quando você estiver presente, as línguas mentirosas confessarão seus atos e seus planos maus estarão à mostra para todos verem. Vocês serão odiados e reverenciados, pois todos confessarão que fazem parte do exército de Deus. Embora o inimigo crie uma alusão de grandeza ao ter algum conhecimento ou memória do céu, ele não fará nada além de acusar Deus dia e noite na tentativa de se elevar acima de Deus no céu. Infelizmente para ele será exposto pelo remanescente de Deus. Embora ele deseje desesperadamente, ele será incapaz de vir contra você. Muitas vezes ele se abriga de certa forma, como resultado, na esperança de que você não o considere uma ameaça, como um tigre adormecido. No entanto, isso também não terá êxito, pois Deus sabe todas as coisas. Continuará a haver uma guerra épica nos céus. Enquanto combatemos o inimigo, o dragão e seus príncipes, você poderá testemunhar essas batalhas e ver quais áreas são fortalezas do inimigo. Deus o enviará estrategicamente as providências nessas fortalezas. Você então curará os enfermos e encorajará os desanimados. Você dará água viva a quem tem sede. Você dará conforto àqueles que choram. Agora temos muito o que fazer. É hora de aproveitar o vento e chamar o granizo. Você vai até
Ele parou e sorriu. Bem, você vai ver. Vamos lá. Continua no vídeo 2.